Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, @Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @JMaradona. Vocês não estão vendo, mas ele resgatou a caneca da Ironia. Essa vez eu fiz questão. Via, agora que temos imagem, olha essa belezinha aqui que Cianara fez lá no comecinho, quando era tudo mato ainda, quando a gente não sabia regular fone. Quando parecia que a gente estava gravando dentro do furacão. E aí, Joãozinho, tudo certo, querido? Tudo muito bem, cara, tudo muito bem. Fevereiro, a vida começou. Cara, vou falar pra você, velho. Tô naquela empreitada bem difícil do plano de prova-alvo, que é... Você tem que começar a comer direito, irmão. Porra, essa fase é muito difícil. É muito difícil. Mas estamos bem, mas eu apelei pra marmitinha, tá ligado? Apelei pra marmitinha, apelei pra... Vamos investir aí um pouquinho no cuidado com a alimentação, tá ligado? Porque eu não consigo tempo pra fazer por enquanto, vou tentar me organizar pra isso. Mas tá bom, cara. Pô, achamos aqui em Marília e aí parabéns a todas as pessoas que vendem marmitinha boa, gostosa e atendem bem. Aí é difícil. E num preço justo. Num preço justo, né, Joaquim? O que você acha, cara? Você acha que tá tudo bem? Total. Tá tudo bem. E é isso, né, cara? Chegamos em fevereiro, meu Deus do céu, cara. Depois de passar os 365 dias de janeiro, eu não tinha mais dinheiro para gastar depois do dia 5 de janeiro e o mês não acabava nunca. E ainda não chegou 5 de fevereiro, só cai sexta-feira. Puta que eu pariu. Mas estamos aqui sem mais delongas, com o nosso primeiro convidado do ano. Nós tínhamos avisado no o ilustre, agora com imagens. Agora com imagens. A gente tinha avisado no último episódio que teria muitos convidados. Estamos aqui com Jefter Campos, o homem que tem um pouco de paciência, que me atura, meu treinador. Óbvio, eu queria só fazer um paralelo aí. Eu falei da questão de atender bem em relação à marmitinha. O homem que, até onde eu sei, por todas as pessoas que eu já conversei, é muito bom no atendimento à distância com seus alunos. E isso é difícil aí, hoje em dia, tá? Isso é muito difícil. Alguém atencioso e prestativo via WhatsApp. Eu ia dar uma expose aqui, falar, tem algumas alunas à distância, amigas nossas, que às vezes não ajudam, mas não vou falar o nome de ninguém, não. Vai lá, já. Pode se apresentar, querido. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Mais uma vez aqui com o Joelson, o senhor João Maradona, e enfim, Jefter Campos aqui falando, treinador desse rapaz peculiar, que há alguns anos já tira minha paciência, e vamos aqui falar com todos vocês. Pô, pode crer. Ô, Jefter, tenta deixar seu microfone parado, eu acho que sem a mão, que deu uma microfoniazinha, mas vamos embora. A ideia que a gente tinha combinado, combinado não, né, que eu e o João tinha conversado, era de agora a gente vai fazer uma sessão, né, de episódios, mas pensando mesmo nesse início de ano, né? Então a gente tem muita gente nova, né, no universo da corrida, né? A gente vê aí tanto no estudo, né, da Ticket Sport, como no estudo também da Olímpicos, né, que saiu agora aí nesse início de ano, né? O crescimento que teve tanto de pessoas participando de provas, pessoas que, né, são aí das gerações mais novas que estão entrando no mundo da corrida. E a ideia era bater um papo em especial sobre isso, né? Eu acho que tem aquela pergunta básica que talvez você até deva receber também bastante, Jeff, que é, putz, cara, quero começar a correr porque tá no hype, porque meus amigos estão correndo, porque eu quero emagrecer, porque eu quero fazer uma prova, tipo, do que eu preciso. É só esse negócio mesmo de coloca um tênis e corre, ou tem um get de gel, não sei o quê? E eu só queria fazer um a mais aqui, nessa nossa conversa em relação a esse início, principalmente com foco nesse público de corredores que estão começando, né, para a gente sempre ter em mente aqui a ideia de que muita gente consome muito conteúdo sem muito critério de conseguir discernir ali do que tá rolando e não tá, porque hoje tem uma enxurrada de informação, muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim,
Tudo bem? Então, acho que esse é nosso propósito também. Bom, vamos fazer mais uma vez aquele episódio para o cara que está iniciando, para ele ter ali o ABC, ali, o beabá, olha, isso aqui me ajuda a entender o que está correto, que me ajuda também a discernir um pouquinho ali daquilo que eu consumo online. Massa. Muito bom. Enfim, já tivemos, acho que essa conversa, já tive essa mesma conversa com várias outras pessoas, né, sobre como começar. Eu mesmo já mudei minha resposta em relação a isso, ou como começar, porque a gente vai evoluindo, vai entendendo, na verdade, o comportamento de quem consome a corrida e vai percebendo que o público vai se adequando a novos formatos, né? E hoje, como o João falou, a quantidade de conteúdo disponível sobre corrida, sobre treinamento é absurda. Muita gente não tem filtro. Não tem filtro não é nem porque não tem mesmo, é porque não tem conhecimento para poder filtrar o que é uma informação de qualidade do que não é uma informação de qualidade, né? E a única forma que você tem de fazer isso, literalmente, é indo buscar referências, né? Buscar referências sobre as pessoas, sobre o tipo de conteúdo que ela compartilha, para você ir fazendo ali o seu filtro, captando o que é que tem de melhor ali e levando para você. Mas é isso, né? A era da informação rápida traz muito conteúdo, mas não tem filtro, né? Então, o filtro acho que é o grande segredo. Mas para começar a correr, teoricamente, sim. Basta você colocar o tênis e sair por aí correndo, quando cansar, anda e vida que segue, né? Mas, sim, existem alguns cuidados que a gente deve tomar, né, em relação a isso, em relação ao início da atividade. Esses cuidados passam, primeiro, por uma questão de saúde, né? Então, no mundo real e perfeito, se todos pudessem fazer uma avaliação médica para entender como hoje está a sua condição, né, em nível cardiológico, enfim, em nível de saúde como um todo, pensando na sua saúde como um todo, mas se você pudesse fazer um check-up completo para entender como está a sua saúde, seria o perfeito, seria o ideal, né? Então, vai começar, consulta um médico, ver se hoje a tua condição física te dá um alvará de soltura para poder iniciar aquela prática, né, da corrida. Porque a gente tem que sempre entender, né? Corrida, por mais assim, enraizado que esteja na nossa evolução enquanto ser humano, né? Que a gente meio que faz parte do aprendizado motor, né, da nossa infância. A gente tá ali engatinha, depois anda, depois corre, tá dentro já do nosso gene. Isso, mas é uma atividade de alto impacto, é uma atividade repetitiva e ela também traz os seus riscos quando você passa a utilizá-la como uma forma de treinamento. Então, a avaliação médica seria, no mundo perfeito, a primeira orientação que eu daria para qualquer pessoa que quer começar a correr. Se não tem acesso a isso, enfim, por dificuldades em relação a plano de saúde, ao acesso financeiro, tenta fazer algo, no mínimo uma avaliação física, porque numa avaliação física, como tem um teste de esforço submáximo, né, você consegue pelo menos ali para dizer se aquela pessoa está apta ou não para iniciar uma atividade de forma segura, pensando no que é submáximo e não pensando no que é máximo. E aí a avaliação física, hoje até programas de atividade física oferecidos por prefeituras, pelo governo do estado, hoje fazem isso. Aqui em Recife a gente tem... Pode falar. Não, eu ia falar que a gente comentou sobre isso no último episódio, né, João? No anterior. Em especial pensando em quem não tem um plano de saúde ou quem não tem uma grana para pagar, que é assim, gente, tipo, se você for no posto de saúde, que é a sua referência, e levando em consideração que não é uma demanda médica urgente, ainda que demore 2, 3 meses para você conseguir a consulta, a maioria das unidades de saúde hoje fazem, por exemplo, o eletrocardiograma. Então, beleza, tipo, o cara não vai ter um teste ergométrico, mas, pô, se você tem uma consulta com o médico, onde você já consegue fazer minimamente ali o seu hemograma, seu exame de urina, consegue fazer um eletro, já é um bom ponto de partida do que você começar sem nada e às vezes nem buscar isso, entendeu? O mínimo que te dê segurança, né? O mínimo que te dê segurança. Hoje tem avaliações que são realizadas com base em questionário. Um questionário como o Parquet, por exemplo, que já não é novo, é antigo. O Parquet ele já dá uma luz, né, sobre as suas condições. São perguntas e respostas ali sobre suas condições de saúde. Assim, então, seria o ponto inicial, seria realmente procurar um mínimo de avaliação médica para poder te dar segurança a iniciar uma atividade.
para qualquer atividade, tá? E aí uma pergunta assim, de ignorante. Você falou de submáximo, submínimo. O que significa isso na avaliação? Porque tem avaliações, tem protocolos de avaliação que você faz um teste submáximo. Submáximo é que você não chega no nível mais alto da exigência física ali no teste. Então, a academia geralmente utiliza um teste submáximo, por exemplo, na bicicleta. Né? É um teste que ele vai avaliando o comportamento da pressão arterial e da frequência cardíaca durante o esforço. Nos testes que são feitos com ergospirométrico, né, o ergométrico, você pode chegar lá no nível máximo, porque está tendo um acompanhamento com base em eletrodos, com base em algo que está ali o tempo inteiro te mostrando a tua frequência, a tua pressão arterial, usa a inclinação da esteira, então tem uma fadiga localizada também, ele está ali o tempo todo avaliando e você consegue chegar num nível de esforço mais alto. Os mais básicos, eles fazem testes submáximos, mas que também já conseguem dar um resultado legal para dizer, ó, tu tá apto para fazer atividade. E aí tu pode começar e com um tempo um pouquinho mais longo, na espera aí de fazer um exame ergométrico via público, né, você consegue fazer ele com o tempo e ter ainda mais segurança para poder treinar. Porra, aí, desculpa, só para completar um pouco mais. Em relação a essa avaliação, suponha que a gente não tem o melhor resultado do mundo, né? Tem um impedimento total de se fazer uma atividade física? Ou aí a ideia é que você consiga calibrar qual tipo de atividade ou qual a carga de atividade para que aconteça esse início de uma forma saudável? Muito difícil um impedimento total. Né? O que pode acontecer é, no resultado de uma avaliação dessa, você ser proibido de forma momentânea a realizar a atividade para fazer um exame mais apurado. Aí o cara vai fazer um eletrocardiograma, se apresentar questões que acendam um sinal de alerta. Entendeu? Então aí sim pode ser, ó, tu não vai começar agora, tu precisa passar realmente no cardiologista, para ele poder avaliar. Tua pressão subiu muito, com 3 minutos de atividade submáxima, tu teve um pico hipertensivo muito alto. Então, tem alguma coisa aí que tá dando um sinal, eu não posso te liberar para fazer agora. É muito difícil acontecer. Geralmente, as pessoas que têm pressão alta, que passam por picos de pressão alta, elas já são pessoas que têm algum tipo de acompanhamento. É muito difícil. Uhum. Mas ela pelo menos acende um sinal de alerta para dizer, ó, vamos investigar um pouquinho mais antes de tu começar a tua atividade. Perfeito. Não, pode crer. E eu ia perguntar para a Jeff, tá até pensando mesmo assim nesse número de pessoas, né, que tem iniciado a corrida e tal. Como é que você tem visto isso? E quais são as demandas que têm chegado, entendeu? Tipo, né, a gente tem um grupo, né, que a gente tem aqui em Recife, mas você também acompanha a gente no Brasil e no mundo todo, né? Como é que tem chegado essas demandas, em especial pensando mesmo, né, nessa guinada que tem tido ainda de forma exponencial no crescimento no mundo da corrida, né? Para mim não, assim, tivemos a fase daqueles alunos que vieram para a corrida para utilizar ela até como uma forma de renda, ou seja, a galera que veio para blogueirar, né, fazer da corrida um trabalho, isso teve esse boom, e aí eu acho que com o tempo isso amenizou, pelo menos para o meu perfil, porque é um perfil de pessoas um pouco mais maduras, assim, pessoas que fazem da corrida um estilo de vida, né, e não estão na corrida para, enfim, rentabilizar como uma forma de renda, né, através das redes sociais. Então, hoje, para mim, a procura tem sido de pessoas realmente mais maduras, que querem correr para participar de provas, querem correr para viajar, né, e diminuiu bastante aquela faixa etária mais nova, que são daquela galera que realmente está ali pela blogueiragem da corrida, por mais que goste de correr, mas está ali pela blogueiragem, para poder gerar conteúdo, etc. Então, hoje voltou a ter um boom maior, pelo menos para mim, tanto no grupo presencial como no online, de pessoas realmente mais maduras, mais focadas em correr para participar de eventos, para viajar, ou para estar com um grupo ali, com amigos, com novas pessoas. Pô, total. E eu acho que uma coisa que eu percebi em especial quando hoje, por exemplo, a gente vai correr aqui, né, na faixa do corredor, assim, a quantidade de gente correndo, tipo, coisa que a gente não conseguia ver com tanta frequência, a gente até briga, tipo, pô, tá parecendo corrida hoje, tá difícil de correr, tá ligado? Tipo, é só um dia normal de um sábado,
que está tendo a corrida. Mas nesse início de ano também vem aquele momento para quem é novo ou para quem já corre há um tempo e tal, daquela empolgação de cara, esse semestre eu quero bater meu RP, eu quero fazer minha maratona, eu quero fazer minha meia maratona. E é um momento também de riscos, né? Porque a gente tende a cair na esbórnia, né? Tá ligado? Tipo, dezembro todo, e aí janeiro e fevereiro quer tirar todo o saldo, aí entra no carnaval e quer continuar com os resultados. Mas o que é que você teria de dicas mesmo para, por um lado, eu acho que evitar a lesão, né? Eu acho que é uma das questões que muitas vezes a galera, quando está entrando nova, corre esse risco, né? Então, de ter ali uma canelite que, sei lá, talvez seja mais básico, uma fascite plantar e tal. E até mesmo conseguir os seus resultados sem se colocar em risco, né? Sim. E aí, só completando também, para quem está começando, o que é uma canelite e o que é uma fascite plantar? Acho que isso também é legal. Tá. É o comum de todo ano, eu já venho percebendo isso há um bom tempo, né? A gente tem um boom do primeiro semestre. No primeiro semestre, basicamente, o primeiro semestre mais um mês ali, que é o mês de julho, basicamente tem as maiores provas, pelo menos, do país, né? Acontecem. Então, assim, é um boom natural. E tem a maior prova, que é o do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem uma procura absurda de começo do ano. Sempre o começo do ano é um estresse, assim, de gente chegando para correr. E no segundo semestre é aquela estabilidade, né? Ou seja, quem realmente engajou continua, quem não engajou foi só pela vibe de uma prova, vou dar uma paradinha, vou fazer isso, vou para aquilo, vou para o beach tênis, vou para natação, vou fazer alguma outra coisa. Se der, eu volto, e aí depois volto. Então, a gente já tem uma ascensão até o mês de maio ali, de procura de pessoas que querem fazer provas até junho, e depois tem uma queda, dá uma estabilizada. Começa o ano, dá o boom de novo e todo mundo começa a procurar a corrida de novo. Assim, a regra básica de prevenção de lesão é controle de variável. Né? Controle de variável, que é intensidade e vamos botar as mais básicas, intensidade e volume de treino, ou seja, a quantidade do que você corre, vamos chamar por semana, porque pode ser por mês, mas é a quantidade de quilômetros ou de tempo que você corre, seria o volume, e a intensidade com que você corre. Quanto de intensidade é alta naquela tua semana. Então, tem gente que começa a correr e quer fazer todo dia. A pessoa não tem uma adaptação ainda fisiológica, nem mecânica mesmo, nem muscular, nem óssea, para poder fazer uma atividade de impacto todo dia. No terceiro, quarto dia, começa a sentir dor. Seja no joelho, no tornozelo, na canela, na coluna, em qualquer outro lugar. Então, basicamente, aquela pessoa está iniciando com um volume muito alto de estímulo para ela e não está conseguindo se adaptar bem. O corpo não está tendo tempo de se recuperar e entregar a ele um corpo melhor para ele continuar suportando ali aquela sobrecarga de treino. E intensidade é aquele que quer correr forte o tempo todo. O cara só quer correr forte, não quer aparecer correndo devagarzinho, não quer aparecer fazendo uma caminhada, né? Tá morrendo a língua no chão, frequência lá em cima, Z5 pipocando, mas ele não quer reduzir a velocidade porque não quer fazer a coisa devagar. Então, são essas duas variáveis que podem estar relacionadas a lesões, além de a balança de capacidade e demanda, que é onde a gente consegue meio que identificar se o que está fazendo, o que você está realizando de treino está sendo maior da sua capacidade do que a sua capacidade de suportá-lo. Né? É o remédio, né? A dose do remédio. É como se a dose do remédio estivesse sendo maior e aquilo está prejudicando o teu corpo. Então, quando a gente tem um equilíbrio dessa balança capacidade e demanda, a tendência é que você evolua, aumente a sua capacidade para suportar cada vez mais a demanda. Ou seja, eu fico cada vez mais treinado, meu corpo fica cada vez mais forte para aguentar levar mais pancada, para aguentar mais volume de treino, para aguentar mais intensidade de treino. Então, quando essa balança pende e a demanda é muito maior que a capacidade, vem a lesão, vem uma fadiga extrema, vem um overtraining, vem uma virose, porque a imunidade baixa e você acaba adoecendo, e tudo isso vem para atrapalhar o teu processo. Importante destacar também, né, em especial, tanto para a galera que está começando agora, mas isso não é nem para quem é novo, né, para quem é velho, experiente também na corrida, tipo, lembrem, cara, né, os atletas de elite, a galera que está no topo do topo do topo, treina leve também, entendeu?
né? Quem está começando agora, existe uma tendência, por exemplo, da pessoa ver uma evolução inicial, né? Eu acho pouco quando você vai emagrecer, né? Então, aqueles primeiros meses ali, você vai perder muito peso, né? E depois reduz isso, né? Então, a evolução na corrida também, às vezes a pessoa tem um ganho e acha que aquele ganho vai ser exponencial o tempo todo e que não é necessário correr leve, né? E eu acho que... A resultante nem sempre é só para cima, né? Na diagonal para cima, né? Às vezes ela tem que estabilizar um pouco. Então, realmente, você não evolui o tempo inteiro numa grande proporção. É muito claro, assim, alguém que está começando a correr, que não consegue nem correr 1 quilômetro, o tempo que ele leva para chegar nos 5 quilômetros, às vezes é muito rápido, e você se surpreende, se empolga, e já quer migrar para 10 quilômetros. Quando vê, a pessoa está com 3, 4 meses já pensando em fazer uma maratona. E aí tu não deu tempo nem de maturar teu corpo ainda para suportar uma sobrecarga de tempo de estímulo tão grande, que é o tempo de uma prova longa de 21 de 42. E respondendo ao João, que ficou em aberto sobre as lesões, existem várias lesões que são muito comuns na corrida, né? As mais famosinhas, né, é a canelite, a fascite plantar, ou faceite plantar. Canelite é uma dor, gente, basicamente é uma dor na região do meio, assim, da canela por dentro, tá? Ela tem uma relação direta com controle de impacto e também com fraqueza muscular, né? Principalmente uma fraqueza da musculatura do sóleo, que está compondo ali a panturrilha como um todo, né? E o controle do impacto também. Se você está gerando muito impacto, é como se com o impacto, de uma forma bem, bem subjetiva, é como se aquela pancada que você dá no osso está matando um pouquinho do osso. E aí o teu corpo está trabalhando para regenerar aquele osso e deixar ele mais forte. Quando o assassinato dos pedacinhos do osso é maior do que a capacidade dele de ressuscitar essa parte, você vem com a dor, você tem a lesão. Então, assim, quando você dá carga demais para o corpo e não tem tempo daquela estrutura ali óssea gerar células novas para se recuperar, a dor aparece, a canelite aparece e começa a doer tudo. E a fascite plantar é uma dorzinha na planta do pé, literalmente na parte de baixo do pé. Essa é chata também pra caramba, e se você começar a sentir, por exemplo, andando descalço, quando o seu pé pisa e ele abre, né, quando você descarrega o peso nele, você sentir uma queimação e uma dor nessa parte de baixo do pé, já tem que ligar o sinal de alerta para fazer um trabalho de fortalecimento, para fazer fisioterapia também, para não deixar essa lesão evoluir, porque se ela evoluir, é tempo parado sem correr, que é uma das mais chatinhas para parar. Inclusive, quando o Joelson começou a treinar comigo... Eu ia falar isso. Ele veio de... Lembro que ele estava correndo com um tênis que era totalmente... Era bem retinho, um tênis bem um da ASICS, eu acho. Pô, cara, eu fiquei uns 7, 8 meses, cara, sentindo a dor no pé até eu conseguir fazer o tratamento certo. O Jeff ajustou o volume, e aí, graças a Deus, de lá para cá eu nunca mais tive. Mas realmente... Então, e eu fiz a pergunta, porque quando a gente começa a correr, né, inicial, do zero, a gente tem as dores musculares típicas de quem está começando a correr e nunca correu, né? Também faz parte do processo. E aí acho que é interessante, né, essa pessoa que está começando, ou mesmo quem nunca ouviu falar disso aí, saber certinho o que é a dor normal, entre aspas, né? Os fisioterapeutas odeiam isso. Quanto de dor é normal? 0 dor, né? Mas parte típica do começo de treinamento físico, né, que a gente sempre sente, não tem problema. Não tem problema não, mas é normal. Dessa dor que realmente é uma dor que fica, que é uma dor que é contínua, que é uma dor que permanece depois do exercício, né? Fascite plantar é insuportável, né, cara? Esse choque que dá a hora que você pisa no chão é absurdo, né? Canelite também, uma canelite num nível de inflamação alto, você às vezes de madrugada tá dormindo e sente passar um raio assim pela canela, né? É bem claro. Uma agulha, né? Importante diferenciar, porque dor muscular ela é inerente a treino. Isso é importante, né? Quando já sente dor, não é normal. Até que é normal, porque existe um processo fisiológico de dor muscular que faz parte do processo de adaptação. Então, até a dor muscular de início retardado é aquela dor que fica ali 1 dia, 2, incomodando, mas ela não deve ser uma dor que te impeça de realizar suas atividades funcionais do dia a dia. Se tu ficou com uma dor num nível que tu não consegue sentar no vaso para fazer xixi, ou o número 2, foi demais. Com certeza foi demais. Ela pode não ter te machucado, mas ela exigiu demais. Ou seja, ela na balança de capacidade-demanda,
A demanda foi muito alta, então teu corpo está tendo que trabalhar muito mais para se recuperar dela, né? E aí também não é a hora de estar botando remédio para dentro, tá? Então, sentir dor muscular no início do treino é quase que normal, porque é inerente ao processo de adaptação. Ela vai diminuir, tá? Você vai sentir isso menos, quanto mais treinado você for, você vai sentir isso menos. Então, nada de estar mascarando essa dor, que faz parte de um processo fisiológico, utilizando remédio, medicamento como relaxante muscular, ou remédio para dor, porque você precisa vencer isso também. Faz parte da adaptação, você vencer essa dorzinha chata que fica. Você levanta no outro dia, caramba, treinei forte ontem, eu tô com aquela dorzinha muscular, mas ela também não te impede de levantar de uma forma normal, né? De tu se abaixar no chão para pegar uma coisa. Se você tiver nesse nível de dor, significa que realmente exagerou. Perdeu a mão, cara. Perdeu a linha. E eu ia falar isso, que, de certa forma, é evidente que com o tempo e maturidade a gente consegue ter uma percepção mais fácil do que é dor de lesão, do que é dor muscular. Mas eu acho que mesmo para quem está começando, tipo, a gente sabe o que é uma fadiguinha porque correu e aquela dor que tá incomodando mais do que deveria, tá ligado? Tipo, é igual quando você vai fazer o primeiro treino de perna da ficha, tá ligado? Quando muda a ficha. Tipo, você sabe que afadigou porque mudou o treino e tal, do que de uma lesão, tá ligado? O foda é quando a gente percebe que tem uma dorzinha de lesão, só que dá para correr. Você fala, deu para correr, vou continuar correndo. Entendeu? Aquela coisa, né? O corpo esquentou, sumiu, só que depois vem pior, né? O que é importante ficar atento é quando essa dor é em nível articular e ósseo, principalmente. Então, assim, se você tá com uma dor em nível articular, ou seja, caramba, eu tô mexendo o meu joelho tá doendo. Eu tô andando e eu tô sentindo que é o meu tornozelo que tá incomodando. Eu tô pisando e eu tô sentindo um choquezinho na minha canela. Então, isso já é um alerta. Agora, eu tô andando e quando eu mexo minha panturrilha, dá uma dolorida, tá meio dolorida. Ou, sei lá, tô subindo a escada e aí tá meu quadríceps tá todo cansado aqui para subir essa escada. É menos preocupante, porque a gente entende que ali faz parte de um processo do controle da gestão da dor. Mas se, rapaz, meu joelho tá incomodando, quando eu levanto, tá dando um choque, aí já tem que ligar um sinal de alerta. Isso serve para tudo. Quadril, coluna, né, joelho, tornozelo. Isso é que pode ser algo realmente mais preocupante. Pô, total. E uma coisa que eu não sei com o que eu estava conversando, cara, não sei se foi com o Marco hoje na academia, Jeff, ou foi alguém, não sei, que um dos riscos também que a gente tende, né, a cair, né, nessas lesões é que quando a gente quer aumentar o volume, né, pô, tá no 5 km, quer fazer 10, tá no 10, quer fazer 21, tá no 21, quer fazer os 42, né, via de regra, às vezes a gente tem uma condição cardiopulmonar que dá conta daquilo, mas a gente não tem uma musculatura que dê conta daquilo, tá ligado? Então, tipo, pô, né, tipo, meu pulmão eu consigo fazer um longão de 18 para correr a meia maratona, mas o meu corpo dá conta de correr 18, tá ligado? Sempre que eu só corria 10, né? E aí a gente pensa, tipo, pô, não, eu tô aqui conseguindo respirar bem, não tô cansado, então eu consigo ir. E aí a musculatura pega e fala, peraí, lindo, se você não parar, eu paro, tá ligado? As articulações, como o Jeff falou e tal. E tem que sempre lembrar, né, que migrar de uma prova para outra, gente, é o dobro sempre. Então, corri meus primeiros 5 quilômetros, corri a segunda vez, já quero correr os 10. Quanto tempo tu passou para correr os primeiros 5? Passou, sei lá, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas treinando. Necessariamente você não vai precisar desse mesmo tempo para correr 10, porque seu corpo já está mais condicionado. Mas você tem que lembrar que é o dobro, né? Imagina, hoje eu almoço 300 gramas no meu almoço, agora você vai ter que almoçar 600. E aí tu vai empurrar por qualquer jeito. Se eu tomo 1 litro d'água, agora tu vai ter que tomar 2. Acho que o exemplo da água é melhor. O exemplo, porque comer a gente come. O exemplo da água realmente ali é onde o fio chora, mas não vê. Exatamente. É o dobro, né? Do 5, mas do 5 pro 10 são só mais 5. São só mais 5 para quem não conseguia correr 5. Né? Para o cara que já é macaco velho de correr maratona, né? Até o cara que já é muito experiente na corrida, só corre provas de até 21. No dia que esse cara decidir fazer uma maratona, vai ser mais fácil para ele, por ele ter muita experiência do 21. Mas você que está ainda galgando espaço na corrida, chegou nos seus primeiros 5, já pensar nos 10, é o dobro do esforço, é o dobro de tempo de esforço. Está fazendo para 30 minutos e 5, tu tem que pensar nos 10 km para 1 hora e 5, mais ou menos.
Então, até um pouquinho mais do dobro de tempo, né? Então, não é tão simples assim. Quando a gente olha de volume, parece pouco de 5 para o 10. Né? Mas quando a gente bota isso em esforço para o corpo, deixa de ser pouco, porque realmente passar 1 hora e 10 nos seus primeiros 10 quilômetros correndo, pegando um solzão, subindo e descendo um viaduto, é pedrada também para o corpo. Então, você tem que estar bem preparado mesmo. Aproveitando, você até comentou um período, né? Claro que cada um é cada um, né? Mas a gente tem uma média padrão aí. Para quem nunca correu, fez os exames médicos, deu ali que tá ok, né? Pode fazer alguma coisa. Qual que é a média de tempo ali para chegar no 5K, que é uma primeira medida aí de prova? Com 5K, eu tenho uma experiência boa com isso, porque eu fiz muitas turmas online dos primeiros 5 quilômetros, né? Então, eu tive muita gente treinando para fazer os primeiros 5. E eu lembro que eu comecei esse projeto com 12 semanas de treino. E eu percebi que 12 semanas foi muito tempo para a grande maioria. Né? E comecei a entender, turma por turma, que 8 semanas, você treinando bem, 3 vezes na semana, chega. Então, eu acredito que ali com 8 semanas de treino bem treinadas, 3 vezes por semana, pelo menos, você consegue chegar de uma forma até que conservadora e segura nos 5 km. Lógico que vai ter gente que com 5 semanas vai conseguir. Né? Como vai ter gente com muita dificuldade para conseguir em 8 semanas. Mas numa média geral, eu percebi que com 8 semanas a pessoa chega nos primeiros 5. E uma coisa importante em relação a isso, João, é a gente também levar em consideração que muitas vezes a galera se compara, tipo, fulano não corria, começou a correr e fez os 5 em 5 semanas, e o outro precisou de 10 semanas. Mas a pergunta é justamente para isso daí. Quando a gente vai ver o histórico, o cara que não corria, o cara fazia natação, o cara jogava vôlei, o cara fazia outros esportes da vida. Exato. E ao longo do tempo condicionou ele. Enquanto outra pessoa que fez esporte... Não saiu do sofá, né? Não, fez esporte na época da escola, tá ligado? Da educação física, e depois parou e ficou um tempão sem fazer nada. Pode crer. Então é evidente que tem uma galera que não corre, mas que o fato de você já se movimentar em diversos outros esportes, quando você vem para a corrida, vai ser uma condição diferente de quem nunca fez nada ou que está aí um tempão só no sofá, como diria João. Assim. Além de faixa etária, histórico de saúde, histórico de lesão, tem tudo. Eu já fiz aluna minha com 8 meses correr maratona. Começando a correr, mas ela pedalava, ela fazia musculação, ela fazia air pilates, ela fazia hot yoga. Ela só trocou atividade física, né? Então, ela com 8 meses, ela fez uma maratona e fez super bem. Primeira maratona sub 4, mas ela não era uma sedentária. Ela era, pelo contrário, ela era até muito, muito ativa. Exato. Ativa que muitos corredores, inclusive. Exato. Jeff, eu tenho uma pergunta aqui que não é muito para iniciante, mas é como para quem está recomeçando. Quão verdadeiro é a história da memória muscular? Qual tempo o músculo ter Alzheimer? Lembrar, Quanto de treino ele tem que fazer para ele lembrar que ele já fazia antes? Para ele não esquecer e ter que passar por tudo isso de novo, né? Tem até, inclusive, uma relação que é psicológica, né? Porque o fato de você já conhecer o caminho que você trilhou para chegar onde chegou e teve que parar por algum motivo, seja por lesão, seja por enfim, qualquer motivo que seja, mas você sabe já o que sofre. E isso torna o processo mais fácil. A gente pensa que não, a gente pensa que, vou ter que passar por tudo aquilo de novo, mas você conhecer aquilo torna o processo mais fácil, né, do que a surpresa. A surpresa é sempre um novo aprendizado, né, mas eu eu sei que nessa fase vai doer pra caramba, mas eu já passei por isso uma vez, 2 vezes, eu vou conseguir passar de novo, então torna o processo mais fácil. Eu não sei até que ponto, eu não sei quantificar isso, nunca li não, mas é um processo fisiológico que existe. O corpo consegue captar lá no íntimo lá do ser da pessoa que aquilo ali é algo que já aconteceu com ele. E aí, a grande diferença é que você se readapta mais rápido do que você se adaptou na primeira vez. Ou seja, você se adapta àquele processo novamente num período mais rápido, mais curto, do que quando foi a sua primeira vez ali, quando você iniciou a atividade. Mas ele reconhece, eu só não sei essa... Saquei. Não é lenda, não é uma lenda, então. Não, existe a memória muscular, que é a memória
ela é uma memória, ela é uma cognição sistêmica, né? Sistêmica. Deixa eu fazer só mais uma, então, antes da gente ir para os finalmente aqui. Em relação a treino e a métricas de treino, né? Como relevante, a gente foi até comentado no episódio hoje aqui, a relação da frequência cardíaca. De ser uma métrica, de se ficar atento, se ela é fundamental, se às vezes dá para ir por outros lugares, apesar de estar muito alto, às vezes sei lá, um padrão do corpo do indivíduo, enfim, ou ela é realmente uma métrica ali de, olha, isso aqui é fundamental ficar de olho, e as outras são não complementares, mas olha, essa daqui é X. Sim, existem, os protocolos, eles dão para a gente métricas com base em VO2, com base em frequência cardíaca, com pace, né? A gente pode trabalhar com pace, com velocidade. Então, assim, podemos usar todas essas métricas para prescrição de treino. O que acontece? O normal de acontecer é, se eu estou dentro dessa zona de treino, e essa zona de treino diz que eu estou ali entre 70% e 84% do meu VO2, espera-se que a frequência cardíaca também esteja dentro dessa margem em relação à máxima dela. Só que a frequência cardíaca das métricas que a gente tem é a única que tem uma variabilidade que pode ser diária, assim, ela pode variar de acordo com o seu dia. Então, digamos que tua frequência cardíaca de repouso seja de 60 batimentos por minuto. Se tu chegou para treinar naquele dia, levando em conta que tua frequência de repouso foi de 60, que tua frequência cardíaca máxima num teste foi de 180, e naquele dia tu chega em repouso sentado antes do treino e tua frequência está 85 de repouso, significa que alguma coisa aconteceu para que tu, na hora daquele treino, não estivesse com a tua frequência normal. Aí eu vou avaliar se tu dormiu bem ou não, se tu teve um estresse antes de ir pro treino, sei lá, se tu chegou rápido demais e ainda tá agitado, né? Se tu bebeu pouca água naquele dia. Ela vai dar uma métrica que pode variar por N motivos. Quando a pessoa treina assim, mais focado em performance, ou até um treinador-atleta, a frequência cardíaca é uma métrica perfeita para você trabalhar, né? Porque é uma ferramenta de controle mais fidedigna, dando a condição que você está naquele momento. Por isso que quem treina por frequência cardíaca, hoje tem uma corrida leve para fazer, se eu faço a conta dessa frequência antes do treino, pode ser que a frequência fique um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Mas se eu for levar em consideração só o pace está ali já pré-estabelecido. Não, é de 3,30 a 4. Aquilo não vai mudar antes do treino, porque o pace já está pré-estabelecido, mas a frequência ela pode mudar. Porque se tu chegou para mim, pô, eu tô muito cansado, já dormi muito mal, aí eu vou olhar a tua frequência de repouso, tá altíssima, eu boto tu para correr na zona 2 e tua frequência tá batendo zona 4, tu não vai render o que eu queria, tu não vai fazer um treino leve como eu queria. Talvez tu tenha que caminhar ou até não treinar, ou fazer uma outra coisa, ou beber mais água, descansar um pouco e depois começar a treinar. Então, ela realmente é uma métrica muito importante. Agora, para trabalhar com volume muito grande de pessoas, é difícil. Então, o pace, ele dá uma praticidade maior, principalmente para o treinador, né, de conseguir acompanhar várias pessoas treinando ao mesmo tempo, né? Então, um grupo que sai ali, que tem pessoas que correm no mesmo pace ou parecido, bem coeso ali, todo mundo juntinho, e você vai ver que tem variações de frequência cardíaca, que o cara todo mundo tá na Z3 ali, mas a Z3 de Joelson é uma frequência mais baixa, a Z3 de João é uma frequência mais alta. Então, assim, se eu for controlar por frequência, eu literalmente tenho que individualizar 100%. Ó, cada um faz o seu e adeus para o grupo. Mas se eu for trabalhar com grandes grupos, com várias pessoas ao mesmo tempo, o pace ele consegue balizar bem. Aí deixa eu só fazer uma pergunta muito ignorante, Elson, muito ignorante, tá? Só vou deixar porque é muito ignorante, hein? Obrigado, não, mas é muito ignorante mesmo, né? Então, assim, se eu tô correndo leve, vamos supor assim, e meu batimento passou de 180, significa que eu tenho que andar, ou não necessariamente? Veja, se era para você estar correndo leve e você está com uma frequência de 180, não está leve. O que menos está é leve, na verdade. O que menos está é leve. Então, na teoria, você deveria andar. Se o que você espera ali é um mínimo de dano fisiológico, porque quando você bota uma corrida Z1 no máximo liberando o Z2, você espera o mínimo de dano fisiológico. Você quer o mínimo de dano estrutural, ou seja, de impacto de pancada, e o mínimo de esforço cardíaco também.
Então, se eu quero que faça um Z1 para tua frequência ficar baixinha, para tu trabalhar ali só no metabolismo aeróbio, 100% no aeróbio, né, só fazendo ali o trabalhozinho da respiração celular, e aí tu dá uma pancada que bate 180, tu tá gerando um dano que eu não queria que tu gerasse. Então, mas isso aí também demonstra uma falta de condicionamento físico bastante grande. Total. Para muitas pessoas, a corrida leve não é corrida, é caminhada. Entendi. Era essa a dúvida mesmo. Aí a gente parte para o ego, parte para o poxa, vou ter que andar. É isso. Aí é uma outra conversa, já deixa de ser uma conversa biológica e passa para uma conversa de bicho. É necessário. No tem momento, que caminhar. Respeita o seu tempo. E eu ia falar também, até pegando o gancho dessa pergunta de João, que muitas vezes a galera fica na noia, né? De porra, minha frequência subiu, e é isso que o Jeff até falou, né? Tipo, sei lá, teve até um dia que a gente estava conversando, eu e Mila, tipo, ela percebia que, pô, quando a gente ia correr mais tarde e a gente tinha que ficar preocupado com o trânsito, com o carro, cara, a frequência subia por isso, entendeu? Se você sai mais cedo e você não tem que se preocupar com nada. Pô, eu falei com o Jeff, né? Eu fiz 20 quilômetros no domingo e minha frequência cardíaca ficou 154, a média. Nos 14 quilômetros que eu tinha feito há 15 dias atrás, minha frequência tinha ficado em 166. Tipo, eu fiz 14 quilômetros no ritmo de 6:1, minha frequência estava em 166. E eu fiz 20 quilômetros por ritmo de 5:36 e a frequência ficou em 154, entendeu? Então, pô, é isso. Tipo, às vezes eu não dormi bem, aí eu vou correr, a frequência fica alta, eu fico, meu Deus, tô perdendo o condicionamento físico. Não obrigatoriamente, tá ligado? Tipo, eu preciso descansar bem, me alimentar bem, me hidratar, né, pra voltar a ter aquela frequência, tá ligado? Cara, é absurdo a relevância do sono, né, cara? Pra quem tá iniciando, você pode observam com vocês mesmos, mas às vezes você tem, vamos estabelecer aí, 10 quilômetros para correr leve, né? Você corre os 10 quilômetros leve hoje, frequência cardíaca foi lá baixinha, 138, 140, você fez conversando, assistindo TV, enfim, super tranquilo. Aí daqui a 4 dias tu tem mais 10 para correr na mesma zona, e aí tu repete lá a frequência cardíaca baixinha, 130, 140, só que a percepção de esforço foi absurdamente alta. Você transpirou muito mais, você terminou pingando de suor, bem diferente do que foi um treino há 4 dias atrás, na mesma distância, na mesma zona. Para que fique claro para todo mundo que, às vezes, a zona cardíaca está igual, mas a sua percepção de esforço pode variar. Às vezes, a percepção de esforço pode variar, pode ficar estável, na verdade, ou seja, treinei hoje, foi fácil, treinei daqui a 3 dias, foi fácil. Frequência cardíaca do primeiro treino, 140 de média, do segundo treino, 160. Então, isso pode variar muito, né? Para as pessoas não se assustarem, né? E vão ter dias que realmente o treino vai ser mais difícil, mesmo a demanda energética, a demanda fisiológica estando ali sendo a mesma, né? Mas a sua percepção para o esforço está diferente. E aí isso vem com o sono ruim, a hidratação ruim, a alimentação ruim, enfim, várias coisas que podem interferir diretamente nisso. Pô, total. Então é isso, né? Assim, não fiquem noiados e caso estejam noiados, de preferência, busquem um profissional para se orientar, tá ligado? Não fiquem tirando conclusões e, principalmente, decisões baseadas em vozes da minha cabeça, tá ligado? Exatamente. Joãozinho, antes de eu ir para as considerações finais, primeiro mandar um beijo para a Livinha, né? João mandou o link para os nossos apoiadores para estar acompanhando a gravação do nosso podcast. Livinha está aqui, inclusive ela comentou, João, no chat, que ela queria fazer a pergunta que você fez sobre memória muscular, né? Porque ela estava 45 dias parada de repouso e qual seria o impacto disso para voltar, tá ligado? É isso, Livinha. Fé que existe uma memória. Vai sofrer um pouquinho, mas vai ver que vai se readaptar muito mais rápido do que a primeira vez. Cara, esse negócio da memória muscular, eu só lembro do meme que eu postei uma vez com aquela frase icônica da Rita Lee, sabe? Backup que nada, foda-se, perdi tudo. Essa é a minha memória muscular. Exato. Ou aquela, tá ligado? Tipo... A minha memória, meu músculo tem Alzheimer, tá ligado? Porque de memória, zero. Exato, exatamente. Pô, então,
A gente terminou não falando no início, João, esqueci, cara, que eu comecei a gravar hoje, entendeu? Não a gente é muita empolgação, né? Você tá com o treinador aí, eu sei como Jeff até me deixou nervoso, caralho. Ele causa isso. A gente tava comentando aqui, quem só tá ouvindo essa voz, a hora que ele coloca o microfone pertinho, é de cair da esteira, de tão desconcertante. Pô, não, só agradecendo aos apoiadores, falar que João, todo episódio, vai enviar para vocês o link de gravação. Exatamente. Na verdade, assim que a gente fechar alguns horários, estabelecer, eu já mando o mês, porque daí a pessoa consegue se programar. O cara vai esquecer, João, para de maluquice. Não vai nada. Eu posto certinho depois. Então tá bom. Não, manda o mês e manda no dia também. Exato. Aí... Então tem um... Diz... Não, é isso aí. Quem quiser apoiar a gente, tá aqui o link. Ó. Quem tá vendo a gente, né, na gravação, apoia-se a... Como chama essa bagaça aqui? Caraca, esqueci. Barra, nossa. Ironias da Corrida, certo? Estamos lá, 5 para apoiar a gente e poder agora, né? Estamos começando com coisas legais para os nossos apoiadores. Total. Temos o nosso cupom Ironias da Dona Dobro. Então, você que está iniciando os seus ciclos de meia maratona, de maratona, em especial essas 2 distâncias, né? Cola lá com nós, né? Quem está correndo 5 e 10. Vocês não precisam tomar gel, para com essa maluquice. Exato. Não nessa hora. Se quiser comprar alguma outra coisinha da Dobro, pode até valer a pena. Então, um isotônico, uma parada mais para se hidratar, mas... Uma creatina aqui, ó. Não precisa de maluquice de suplementação, tá ligado? Começa, tá ligado? Depois vocês usam da Dobro. Exato. Jeff, teu arroba, a galera quiser te seguir, como diz Joãozinho, quem está usando a internet errado e não te segue ainda. Exatamente. Meu próprio nome, @JefterCampos. É só chegar por lá. 10-10, hein, João? 10-10, hein? Aqui, ó. É só chegar por lá que tem conteúdo aí à vontade para vocês. Tem conteúdo, manda DM. E tem muita resenha também. Show demais, então é isso. Pô, Jeff, valeu demais, cara, por disponibilizar. Valeu, foi muito bom. Acho que era essa ideia mesmo, né? A gente tava conversando aqui, tava desse papo ali, para quem tá chegando agora, quem tá muito empolgado. Porra, acho que essa ideia, tipo, bati os 5 e a pessoa que tá empolgada acaba batendo 5 ali um pouco mais rápido, já vai ficar maluco para bater o 10, porque semana a gente vai colocar 1 quilômetro a mais, já os 10, estou me sentindo muito bem, mas aí é muito bom, né, bater um pouquinho na tecla, chamar a atenção, porra, não é só tá bem, é condição fisiológica, é fortalecimento muscular, fortalecimento ósseo, para que a corrida seja duradoura, né, acho que essa é uma coisa que eu acho que é o principal contraponto da má influência blogueirística que existe hoje em dia, né? Te faz fazer um monte de coisa legal, mas te prejudica muito numa corrida longeva. Olha que palavra bonita. Cara, e como diria Emicida, né, cara? As redes sociais dá o que a gente quer, mas rouba o que a gente precisa às vezes, tá ligado? Então, às vezes a gente só precisa correr leve, de boa e tal. Jeff, considerações finais com você, querido, para fechar o episódio. É isso. Cuidado e cautela no início, vai adquirindo cada vez mais experiência e bagagem na corrida, vai consumindo conteúdo e coisas que são legais, que te motivam, te incentivam, e, enfim, foque em você, em vez de botar a sua régua balizada pelos outros. É isso. Então é isso, valeu Joãozinho, valeu Jeff, valeu demais, tamo junto. Valeu.